sou Masaki Fukahori, tenho 29 anos e sou da Associação Okinawa de Guarulhos. E apesar de não ser um Chinanchu de sangue, eu me sinto como se fosse de coração, porque a minha conexão com Okinawa começa desde muito cedo, por meio do meu pai, que curiosamente também não é o Chinanchu, mas ele tem muitos amigos que são, e que o acolhem com muito respeito, admiração, carinho e amor. Como forma de retribuir a tudo isso, nós trabalhamos juntos para preservar ao máximo a cultura de Okinawa. Eu mesmo gosto muito das suas tradições, por meio da música, por meio da dança, por meio da gastronomia e das artes marciais. E estando dentro de uma associação, convivendo com os meus amigos e seus familiares e outras associações amigas, aprender sobre isso se torna muito mais fácil e muito mais prazeroso. A gente aprende a amar, a respeitar e a preservar a cultura de Okinawa. O recado que eu gostaria de deixar para o Dia Internacional do Chinanchu, primeiro é um agradecimento por todo esse carinho e todo esse amor. E depois, claro, por me deixarem fazer parte de tudo isso. E dizer que podem contar comigo para tudo. Estarei sempre junto, tentando ajudar ao máximo para preservar a cultura do Chinanchu, que é o tesouro mais valioso que Okinawa tem, né? O seu povo e sua cultura. Vamos trabalhar sempre para que isso fique mais forte e mais vivo a cada dia. E eu acho que a forma que a gente tem que fazer isso é abrir as nossas portas para as pessoas que tenham interesse e que gostam da cultura de Okinawa e que queiram aprender e que respeitam a cultura. Haitai, eu sou a Carol Nakadomari, eu tenho 27 anos e sou paranaense. Eu moro hoje em Maringá, mas eu sou nascida e criada em Londrina. E sou da 4ª geração Chinanchu por parte da minha família paterna. Por pior que possa parecer, o meu percurso identitário ele se deu, ou ele se dá, através de uma crise. E essa crise ela é fomentada principalmente por um constante questionamento de pertencimento. Então, por ser uma pessoa birracial, eu sinto como se eu sempre fosse tratada no meio do caminho. Para quem realmente não se importa ou não se interessa em saber sobre ancestralidade, eu não passo no radar da fisionomia típica asiática. E isso gera questionamentos, mas ao mesmo tempo é sempre salientado assim, mas você é o quê, né? Você veio da onde? A sua família é o quê, né? O que acontece? E é nesse conflito mesmo que eu encontro o verdadeiro acolhimento, tanto dentro quanto fora de mim. E nesse processo de me encontrar, eu sei que a minha maior referência sempre vai ser minha avó paterna, que carrega essa força, esse peso, de quem viveu a primeira metade do século passado. E, na verdade, raramente ela falava sobre isso. Então, eu fui me aprofundando nas questões e querendo compartilhar mesmo dessas experiências com ela. E quanto mais eu me vejo nela, mais eu me sinto filha ou parte dessa história que a gente pertence. E quando essa minha crise ou esses questionamentos encontram as memórias dela, aí juntas a gente consegue entender melhor o sofrimento ou o percurso dos nossos ancestrais. E já o meu avô paterno eu não tive a chance de conhecer em vida, mas eu sinto como se eu conhecesse ele muito bem, porque a presença dele ainda é muito forte nas relações familiares. Então ele deixou esse legado afetivo, claro, com os defeitos e com as qualidades, mas no sentido mesmo de fortalecer e unir a família. E também pensando numa forma profissional, como psicóloga, identidade é matéria-prima do meu trabalho. Mas como psicóloga dentro de políticas públicas no Brasil, que é onde eu trabalho, é minha responsabilidade garantir a preservação da identidade como um direito humano fundamental. Então, a minha vivência é atravessada pela experiência de ser, antes de tudo, brasileira. E eu me encontro, então, na comunidade brasileira, Ryukyuana, Luchuana, Shimanshu. E também através da tradução, que eu pude me conectar mais profundamente à diáspora e participar, tomar parte mesmo do movimento que a minha geração vem fazendo no processo de conscientização e retomada da história, cultura e ancestralidade. Eu sou editora e tradutora da revista Shimanshu no Kui. Atualmente eu sou voluntária com traduções para o podcast Chariba Chode
e membro do coletivo organizador do evento Shimanshu no Moaxibi. E é por meio desses projetos, desses trabalhos mesmo, que eu me aproximei de pessoas na comunidade, tanto internacional, mas principalmente brasileira, que hoje são parte fundamental da minha vida, que é com quem eu vivo, para além, né, das redes sociais, a conexão que de fato compõe coletivos, eventos e relações que fortalecem o sentido de ser Utinâncio. E, portanto, no Dia Internacional do Utinâncio, eu celebro e convido todo mundo a celebrar cada pessoa, cada indivíduo que compõe, que fortalece, que cria possibilidades e espaços de reflexão sobre a nossa comunidade nesse processo de continuidade da nossa história. Hi, Hiromi aqui. Eu sou Raditya, tatuadora de Radit, e também faço parte do coletivo Raditya, que é um coletivo que eu acabei criando para juntar todas as Raditya do mundo, tanto da diáspora quanto de Okinawa, que estão aí nesse resgate. E hoje estou aqui para falar sobre como eu me sinto sendo Utinâncio, o que eu acho muito difícil assim, pensar sobre isso e falar sobre isso. Mas acho que a primeira coisa que vem é poder ter essa escolha de olhar ou não para as raízes, mesmo que seja uma linha muito frágil ali, quase apagadinha assim, mas ainda assim é possível percorrer essa linha. E eu sinto também um pouco de responsabilidade na hora que eu escolho então olhar para trás, olhar para as ancestrais. E isso vem muito recente assim para mim, foi em 2020 agora, e num misto de sensações e de sentimentos de vontade de colo de Obá, com o Tushibi da minha mãe que estava acontecendo aquele ano, mais um trabalho que acabou aparecendo, juntando tudo assim, me fez pesquisar na internet mulheres e Okinawa para ver o que aparecia. E aí apareceu o artigo da Karina Satomi, do blog Okinawando, falando sobre Radit. E eu nunca tinha ouvido falar sobre Radit até então. E me deu dois choques assim. Uma eram Vs Obás tatuadas nas mãos, e o outro choque foi, meu Deus, como que isso existia há tão pouco tempo, porque eram imagens coloridas e minha família nunca falou sobre isso e eu não estava ouvindo ninguém falar sobre isso. É claro que tinham já pessoas pesquisando sobre Radit, que nem a Karina Satomi, a Lesmi Aiga, a Tami Tahira, a Kemi Shimabuko, mas eu, assim, particularmente, no núcleo que eu tava ali, assim, de não estar frequentando Kaikan também, não ouvia ninguém falar sobre isso, e eu fiquei assustada por conta de não ter contato. E aí eu fiquei pensando como algo que é forçadamente apagado, ele é apagado muito rápido, porque olhando as fotos coloridas e também olhando essas poucas gerações que ficam entre quem está aqui hoje e quem tinha Radit. Então, depois de muita procura na história oral, eu tenho ainda pessoas que lembram da mãe que tinha Radit. Então tá muito perto essa memória. E aí que eu fui perceber que a proibição da Radit pelo governo japonês, ele não proíbe só a prática, mas ele tira também da gente falar sobre isso. Então, a partir desse artigo que abre um portalzão assim para mim, sou muito grata mesmo a Satomi, porque é dali que eu entro pra tatuagem, é dali que eu sou tatuada, então antes eu não tinha nenhuma tatuagem antes da Radit, e é ali que eu aprendo a tatuar também para me tornar Raditya e começar esse percurso. É um mundo muito novo assim para mim, de tudo, né, da tatuagem, sobre Okinawa, sobre Radit, e eu sou muito grata mesmo a todas as pessoas que estão ajudando, descendentes e não descendentes. Acho que é muito mesmo isso do Ichirei Bachode e do Yoimaru, pessoas querendo estar junto para compor esse quebra-cabeça, cada um trazendo uma pecinha, e eu vejo o quão importante é esse cuidado e esse respeito para não colocar a gente num lugar de objeto, num lugar só para ser consumido, e ter essa preocupação de colocar a gente num lugar de sujeito, a gente mesmo contando a nossa própria história e tendo a ajuda de pessoas e parceiros para que a nossa história seja ouvida, a nossa cultura também seja ouvida. Então acho que nesse Dia Internacional do Utinâncio fica esse meu agradecimento a todas as pessoas que nos ajudam a nos colocar nesse lugar de sujeito e que ajuda a fazer a comunidade um lugar mais aberto e mais saudável para se estar. IPNP Debiru. Acho que todo descendente Nikkei se sentiu meio dividido ao longo da vida. Afinal, eu sou japonês ou eu sou brasileiro?
A gente cresce rodeado de pessoas que assumem que somos de um jeito só porque a gente tem cara de japonês. No meu caso, eu nunca me identifiquei com nada do que eu conhecia da cultura. Eu não gostava da comida, eu achava Minho e Enka chatos e eu não gostava de Matsuri. Na minha família, a única pessoa que demonstrava interesse na cultura era minha irmã. Ela sempre foi apaixonada pela língua e pelas tradições. Meu pai virou um entusiasta quando eu era um pouco maior. Eu e a minha mãe ficávamos mais como espectadoras, ouvindo Orinken Band, Begin, Natsukawarimi. A gente também ouvia sobre a história de Ryukyu, que era um povo pacífico, empático, tolerante e alegre, que prezava pelas boas relações com todo mundo em volta. Aos poucos eu fui vendo que eu e a minha mãe, apesar de a gente se ver mais distante da cultura, a gente se identificava com os valores. Minha mãe me dizia para sempre pensar em como os outros vão se sentir. Ela dizia que tá tudo bem não ser a melhor ou não aprender tão rápido quanto os outros. Tá tudo bem não ser como os outros esperam. Tá tudo bem você ser você. Feliz dia do Chinanchu. Olá, o Haisai. Meu nome é Ivo Lopes Ionamini, eu moro em São Paulo, tenho 43 anos e atuo na área de letras de linguística. Eu sou descendente de okinawanos de Uchinachu pela minha parte paterna e eu sempre tive um contato muito intenso com a nossa cultura, apesar de eu não ter vivenciado a experiência de estar em associações formais, os nossos kaikan. Eu cresci com a minha família Uchinachu, okinawana, com a minha obá, que desde muito pequeno, para mim, entre outras coisas, me ensinou a venerar, a cuidar do nosso altar familiar, o nosso butsudan ou o nosso totome. Essas coisas, esses referenciais, eles continuam presentes aqui na minha vida até hoje. Dá para ver aqui alguns objetos da nossa cultura, da nossa comunidade. E eu acredito que esses emblemas físicos, eles são importantes, eles fazem parte, mas também existe essa nossa cultura imaterial e, em grande medida, está aí traduzida no nosso lema de irmandade, no nosso Ichariba Chode. Eu acredito que a nossa comunidade tem muito a crescer, a oferecer, e isso passa também pela nossa autocrítica, pelo nosso reconhecimento de falhas e de busca de melhorar, de aprimorar essas falhas daqui por diante. Estamos aqui no nosso Dia Internacional. Eu tenho que agradecer demais ao Urizum por ter cedido esse espaço, essa voz para outras pessoas que não estão tão dentro da comunidade formal como eu. E finalizo desejando que nós continuemos cultivando a nossa irmandade.
Icharibachode. Olá, eu sou Lúcia Cacaso, sou atriz, artista do corpo e sou filha também de chacareiros e feirantes que cresceram na Fazenda da Juta, que é um lugar na divisa entre Santo André e São Paulo. E junto com o Ricardo Cacaso, eu criei o espetáculo Obanomum e Mabui, que falam sobre essa ancestralidade okinawana. Então, hoje eu me sinto muito como Tinancho, ou Shimancho, né, para ser mais inclusiva, e acredito muito nessa ideia do espírito Tinancho, no Yuimaru, né, no Icharibachode, né, que é esse sentimento de intimidade, né, esse sentimento de abertura de coração, né, para o outro a partir do encontro, né. E por às vezes não sentir um pouco isso em todos os espaços que eu estava, ou com algumas pessoas que eu estava, em algum momento eu me afastei da comunidade okinawana, assim, na juventude, por às vezes sentir alguma espécie de preconceito ou um modus operandi ali que mais afastavam do que incluíam, né? Mas foi a partir da arte que me veio uma vontade de começar a olhar de novo para essa ancestralidade, e dessa minha pesquisa, junto com o meu encontro com uma rede de pesquisadores jovens que estavam olhando para a comunidade, para essas coisas e para a história, a partir de outros referenciais, eu pude entender a complexidade que é, né, essa comunidade, né, com as suas contradições, com as suas feridas, mas também com muitas coisas bonitas que a gente carrega, né? E que tem vindo desde os nossos antepassados até hoje. Então, eu me sinto muito feliz, assim, de hoje poder me reconhecer como Tinancho, e sinto que carrego tudo isso, né, para os trabalhos que tenho feito. Com o Obanomum, né, acho que foi muito importante olhar a importância da nossa memória, né, para essa comunidade, a importância da memória afetiva e familiar, né, desse olhar para os nossos antepassadas, que de uma certa forma escreveram muito dessa história. E que isso tudo tem sido muito importante, assim, para mim nos dias de hoje, poder olhar para tudo isso, né, com esse carinho todo, né. Então, em Obanomum a gente pesquisou, né, as memórias e as histórias da nossa Obá, né, já falecida, e a gente pôde ver, assim, o que é a potência da memória, né, para nossa comunidade. Essa memória afetiva, essa memória ancestral, né, para os nossos familiares, para os nossos antepassados e antepassadas, e a importância do que tudo isso constrói nos dias de hoje, né. E com Mabui a gente pôde mergulhar na pesquisa da espiritualidade okinawana, né, a partir do contato com as Yutás, as Kaminchus e mulheres que trabalham com essa espiritualidade aqui em São Paulo, e que foi muito bonito poder mergulhar nisso, poder olhar as questões dessa espiritualidade para além do Sosensuhai, mas entender também o contato com os elementos da natureza, né, de nos entender como parte disso e não apartada dela. E o quanto isso, não sei, me traz essa identificação como Tinancho, como um povo originário ali da região das ilhas. E não sei, acho que sinto que sou muito grata a tudo isso, assim, e estou muito feliz de poder estar num dia de hoje, podendo comemorar. Se eu fosse deixar um recado, assim, eu queria dizer que tô junto aí, somando, né, com essa nova geração, e espero que a gente possa escrever uma história tão potente
tão amorosa, né? Tão importante para os dias de hoje, assim, da mesma forma que as nossas antepassadas, nossos antepassados puderam escrever.